Fala, meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Meu nome é Felipe Pena e sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal Matematicagem. Hoje é um dia muito especial onde a gente vai dar início a um projeto muito interessante que depois de muitos pedidos eu montei um curso de funções, que ficou uma beleza, beleza? Então hoje a gente vai iniciar o nosso curso sobre funções, onde a gente vai abordar todos os assuntos, desde função afim, função quadrática, função exponencial, até a gente chegar nos temas mais rebuscados da função, tá? Então hoje a gente dá início ao nosso curso, a gente vai trabalhar os conceitos de função afim hoje e como que vai funcionar o curso, alguns conceitos iniciais que eu tenho que falar para vocês para a gente ter um curso legal, muito bacana, para a gente alcançar os objetivos, né? A aprovação no vestibular, a aprovação no concurso, no Enem, para a gente conseguir uma boa qualidade de vida no futuro. Então, como que vai funcionar o curso? O curso é totalmente gratuito, tá? A única coisa que eu peço para vocês é que, se você gosta do meu trabalho, se você gosta do meu conteúdo, por favor, deixe o seu like e verifique aqui embaixo se você já é um inscrito no canal, tá? A gente está com a meta de atingir até 3.000 inscritos até o final desse ano e eu conto com a colaboração de vocês, tranquilo? Então, como que vai funcionar o curso, tá? A gente vai ter aulas gravadas de 15 a 25 minutos, só essa primeira aula que talvez pode passar um pouquinho disso por causa dessas considerações iniciais e vão ser postadas no meu canal Matematicagem toda segunda, quarta e sexta por volta do meio-dia, tranquilo? Outra coisa, eu aconselho você que está chegando agora aqui no meu canal e quer aprender sobre função, assista às aulas com sequência, tá? Então, primeiro, assiste a aula 1, assiste a aula 2, 3, todas as aulas que a gente tiver aqui, mas tenta manter a sequência, tá? Porque esse curso foi totalmente planejado em sequência. Primeiro a gente vai ver função afim, depois função quadrática e assim vai indo até a gente completar todos os temas da função. Então a minha dica é: assista às aulas em sequência. Outra coisa, você pode, por ser gravada, eu decidi postar gravada porque qualquer dúvida você pode pausar, voltar no vídeo. Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Assistem esse vídeo com muita atenção, tá? Qualquer dúvida, vai pausando, me pergunta nos comentários, pega um lápis, uma caneta, um papel, que aqui nesse curso eu vou te dar macetes e dicas muito importantes que, se você usar, você com certeza vai conseguir a sua aprovação no vestibular e no seu concurso, beleza? Então, se você gosta desse conteúdo, manda para o seu amigo que está estudando junto com você e que quer os mesmos objetivos que você, tranquilo? Então, sem enrolação, já bora começar a nossa aulinha de hoje, tá? Aula 1, a gente vai apresentar os conceitos iniciais de função afim, mais precisamente na análise dos coeficientes A e B. Tá, mas eu vou te explicar quais são esses coeficientes A e B daqui para frente, tá? Primeira coisa, quando você pensa em função afim, você lembra já de cara dessa carinha dela aqui, ó, dessa representação f de x igual a ax mais b, onde o a é o nosso coeficiente que acompanha o x e o b é o nosso termo independente, tá? Esse b recebe o nome de termo independente e o a coeficiente que acompanha o x. Outra coisa, você também pode encontrar essa f de x de outra representação, como por exemplo, y é igual a ax mais b. O que isso quer dizer? Que para cada valor de x, que seria o nosso domínio, que está dentro do conjunto dos reais, a gente vai remeter, vai levar a um valor de y, que é o nosso contradomínio, que também está no conjunto dos reais, tá bom? Então aqui, resumidamente, a carinha da função afim é f de x igual a x mais b. Esse f de x pode receber outro nome também, como g de x, h de x. Aqui eu só usei f de x para ficar um pouquinho mais organizado por causa do f de função afim, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é analisar os coeficientes. Mas antes disso, outra coisa aqui, ó, essa informação. A tem que ser diferente de zero. Por que isso acontece, ó? A diferente de zero, porque se A for zero, a gente vai ter um tipo de função que eu vou explicar para vocês no final desse vídeo, que recebe o nome de função constante, onde para
qualquer valor de x vai ter o mesmo valor de y, beleza? Mas pode ficar tranquilo que eu vou te explicar no final desse vídeo o porquê dessa observação que a tem que ser diferente de zero. Então, bora lá para alguns exemplos que eu acredito que para assimilar, para fixar na sua cabeça é muito importante eu já dar a teoria e já vir com exemplos, tá? Ou melhor ainda, já explicar a teoria através de exemplos, que eu acho que fica mais simples com a minha experiência com os alunos. Eu vi que eles gostam mais quando eu trago exemplos, ao invés de eu ficar jogando um monte de teoria, um monte de coisa que às vezes é difícil de entender. Então aqui, o exemplo. A gente tem, se eu não me engano, 5 exemplos, tá? E a gente vai analisar o coeficiente a e o coeficiente b de cada função aqui. Então, primeiro, f de x é igual a x mais 8. Nesse caso, a gente vai ter o coeficiente a, vai ser o que acompanha o x, que tem valor 1, e o coeficiente b, que é o termo independente, o que está sozinho. Então, b igual a 8, tá? Tanto a quanto b podem ser negativos. A gente vai ver mais para frente o que acontece quando o a é negativo e quando o b é negativo, tranquilo? Agora aqui na segunda, b, 2x menos 9. O valor de a vai ser quem acompanha o x, 2, e o b, o termo independente, menos 9. Observa aqui que o a deu positivo e o b dá negativo. Pode dar certo sim, tá? O b negativo. Pode ficar tranquilo. Agora aqui, ó, observa o seguinte, ó, a ordem trocou. Aqui eu não quis colocar o a primeiro e o b depois, para você ver o seguinte, não precisa se preocupar com ordens, tá? Você só tem que ver. O coeficiente a é quem acompanha o nosso x e o termo independente é quem está sozinho, tá? Então, nesse caso, o coeficiente a é menos 3 e o b é 4. Tranquilo? Agora na D, meio x mais 10. O que isso quer dizer? Qual que é o coeficiente a dessa função meio x mais 10? O a vai ser o termo que acompanha o x. Sempre vou falar isso para vocês. Vocês vão até enjoar de eu falar isso. O a é o que acompanha o x e o b é o termo independente. Eu vou ficar repetindo porque eu acredito muito que você assimila pela repetição, tá? Qual que é a nossa metodologia de ensino aqui no curso? A gente primeiro vai aprender a teoria, já colocando em prática, depois a gente vai fazer vídeos só resolvendo exercícios e depois a sua tarefa de casa é o quê? Depois de assistir vários vídeos, dá um tempinho, fica uns 5, 6 dias sem ver e depois volta revisando para ver se você fixou mesmo, se você aprendeu mesmo a matéria, tá? Então, minha metodologia de ensino é explicação, exemplos e revisão. E dentro da explicação e dos exemplos, eu gosto de usar a repetição, que eu acho que fixa mais fácil na cabeça de vocês, vocês aprendem mais facilmente. Então aqui, meio x mais 10. O a acompanha o x, então vai ser meio. E o b, o termo independente, 10. Agora aqui na nossa última função, 5x. 5x, o a é o termo que acompanha o x, então a é igual a 5, tá? Calma, vocês têm um exemplo aqui, mas a gente vai fazer só no final do vídeo, que eu tenho algumas considerações muitíssimo importantes para dar para vocês, ó. Aqui, as considerações importantes. Analisando o coeficiente a e o coeficiente b, a gente vai ter 3 tipos de gráficos de funções. Quando o a é diferente de zero e o b é diferente de zero, recebe o nome de função afim, tá bom? Agora, quando o a é diferente de zero e o b é igual a zero, a gente recebe o nome de função linear, tá? Função linear. Agora, quando o a é igual a zero e o b é diferente de zero, qual que é o nome que a gente dá para esse carinha aqui? Vai ser uma função constante, tá? Deixa eu escrever aqui melhor. Função constante. Muito importante você saber esses nomes aqui, tá? Então, de novo, a diferente de zero e b diferente de zero, função afim. A diferente de zero e b igual a zero, função linear. E a igual a zero e b diferente de zero, função constante. Agora, observe o seguinte, ó. No começo da aula eu coloquei essa observação,
que a é diferente de zero para ser uma função afim, tá? Então aqui a gente não vai ter uma função afim, vai ser uma função constante, onde para cada valor de x, para todos os valores de x, você tem apenas um valor de y. Só um spoiler aqui de como seria o gráfico dessa função constante. Seria assim, por exemplo, ó, f de x igual a 4. O a dessa função não tem, então é 0, e o b dessa função é 4. Então, como que ficaria no nosso plano cartesiano aqui no primeiro quadrante, né? Valores de x, que a gente pode chamar de abscissas x e ordenadas y. Então, o que quer dizer esse f de x igual a 4? Para cada valor de x, o f de x sempre vai ser 4. Então, o gráfico dessa função vai ficar dessa forma, ó. Vai ficar assim, tá? Então, isso quer dizer uma função constante, tranquilo? Então, agora que a gente já deu essas considerações importantes, essas informações importantes, a gente já pode partir para o exemplo da aula de hoje, que é esse exemplo aqui, ó. Para f de x igual a 4x mais 9, determine f de 2, f de menos 4 e o valor de x para que f de x seja igual a 13. Tranquilo? São 3 exercícios dentro de um exemplo só. Mas antes disso, comenta aqui nos comentários, fazendo favor, o que você está achando da aula, se você está achando legal, se eu estou indo rápido demais. Pode comentar qualquer coisa, tá? Que eu vou estar lendo tudo para conseguir melhorar a forma da minha didática, os conteúdos, a forma que eu apresento o conteúdo para vocês, tá bom? Então pode ficar à vontade para comentar qualquer coisa, pode até ser uma crítica, tá? Pode ficar tranquilo. Você tem todo o espaço para você perguntar, para você sugerir qualquer coisa nos comentários. E também você pode sugerir também temas para a gente fazer em cursos futuros, tá bom? Esse curso é sobre funções, a gente vai abordar tudo sobre funções, mas você pode sugerir outros, tá? Como probabilidade, geometria analítica, geometria plana, que com certeza em projetos futuros a gente vai trazer eles para vocês. Tranquilo? Então, bora lá para o nosso exemplo. Ó. Primeira coisa, a gente sempre tem que prezar pela organização da nossa resolução, tá? Se ele pediu 3 coisas diferentes, ó, vou grifar aqui para vocês de verde. Se ele pediu f de 2, f de menos 4 e o valor de x para f de x igual a 13, a gente não pode só fornecer um resultado só. A gente tem que fornecer o valor de f de 2, o valor de f de menos 4 e o valor de x para f de x igual a 13. Então, primeiro, ó, vamos organizar melhor isso daqui. Eu vou resolver primeiro o f de 2, a gente vê o resultado, depois o f de 4, depois o valor de x. Então, aqui é f de 2. Como que eu vou resolver isso? A gente sabe que o f de 2 é só a gente substituir no lugar de x o número 2. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 2 mais 9. Então aqui a gente chegou num tema da matemática básica que eu abordo bastante nos meus vídeos e no meu conteúdo do Instagram, que é expressões numéricas. Isso daqui é uma prova que para você ir bem em outros conceitos, como por exemplo função afim, a sua base matemática, a sua matemática básica tem que estar bem fortalecida para você não errar em conceitos, em erros que você carrega desde quando você era criança, tá? Então aqui a gente tem uma multiplicação e uma soma. A gente faz primeiro a multiplicação e depois soma. Então, 4 vezes 2, 8, mais 9, 17. Beleza? Agora o f de 4. F de menos 4, perdão, vai ser quanto? A gente substitui no valor de x o valor menos 4. Então, menos 4 é igual a 4 vezes menos 4 mais 9. 4 vezes menos 4, mais com menos, menos 16, tranquilo, menos 16, mais 9. Vamos pensar comigo. Você vai num restaurante, você vai numa loja e gasta R$16 e marca lá que você está com saldo devedor de menos R$16. Aí você vai lá no outro dia e você quer pagar a conta, mas você tem apenas R$9. Então, você ainda vai ficar devendo um valor, correto?
Então ainda vai ficar com saldo negativo. Só que como você vai pagar R$ 9, o seu saldo negativo você vai ficar devendo menos. Então você vai ficar devendo R$ 7, beleza? Então aqui a gente já respondeu as duas primeiras perguntas do nosso exemplo. Agora a última pergunta, terceira e última pergunta, e também a última coisa da nossa primeira aula de hoje. Qual que é o valor de x para que f de x é igual a 13? Agora vai ser diferente, ó. A gente vai substituir esse 13 no lugar de f de x. Então vai ficar, ó, 4x mais 9 é igual a 13, beleza? Então vai ficar aqui 4x igual a 13 menos 9. E fazendo a conta aqui bem de boa, bem tranquilo, a gente tem que 4x é igual a 4. Logo, o valor de x para que f de x seja 13 é igual a 4 dividido por 4, que é igual a 1. Beleza, meus queridos? Então, agora a gente acabou de responder esse exemplo muito legal. Então, revisando aqui o que a gente aprendeu hoje, tá? A gente aprendeu a carinha da função afim, que é f de x igual a x mais b, e a gente tem os coeficientes a e b, tá bom? E para que seja uma função afim, a diferente de zero. Então, aqui nos exemplos, a gente treinou um pouquinho saber quais são os coeficientes a e b. A gente fez as nossas observações quando a é diferente de zero, b diferente de zero é uma função afim, a diferente de zero e b igual a zero é uma função linear, e a igual a zero e b igual a zero é uma função constante, que vocês vão ver mais para frente em aulas futuras, que o gráfico é dessa forma, beleza, meus queridos? Então, se vocês gostaram da nossa primeira aula do nosso curso gratuito sobre funções, por favor, é isso que eu te peço. Deixa o like, já senta o dedo no like, comenta aí o que você achou e verifica se você já é um inscrito, tá? Além disso, manda para o seu amigo que está estudando com você, que eu tenho certeza que ele vai gostar bastante. Me ajude a espalhar a matemática pelo mundo, beleza, meus queridos? Na próxima aula, aula 2, a gente ainda vai abordar a função afim, só que agora um pouco mais avançado, onde a gente vai conseguir descobrir a função a partir de dois pontos de dois pares ordenados, que na próxima aula eu falo melhor para vocês, beleza? Valeu e até a próxima!